Oi, gente, ao meu lado Rafael Marinho e a gente vai falar sobre o desenvolvimento motor das crianças. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Cris? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Rafael, conta pra gente, eu sei que você tem uma filhinha em casa e essa prática que você tem com as crianças, falando de desenvolvimento motor. Como surgiu essa ideia? Bom, o desenvolvimento motor é uma habilidade que está presente na história da humanidade. E foi justamente na minha graduação de Educação Física, onde eu estudei sobre esse assunto e desde 2010 eu venho aplicando na minha carreira e ajudando a transformar a vida de muitas crianças e jovens ao longo daqui de Cuiabá e de fora do Mato Grosso também. E como as mães podem detectar a necessidade desse aprimoramento em se falando de desenvolvimento? Por exemplo, eu tenho um filho e eu não sei que esse desenvolvimento motor dele está correto, ideal para a idade dele. Como avaliar isso? Bom, nem tudo nós conseguimos perceber de uma maneira tão clara. Às vezes é importante nós ouvirmos bastante especialistas sobre o assunto, né? Mas basicamente uma avaliação periódica ao longo da infância vai ajudar a acompanhar essa criança nas etapas, nas fases que ela deveria ter um padrão de coordenação motora no seu desenvolvimento. Então, dificilmente numa rápida consulta, numa rápida experiência com a criança, nós conseguimos diagnosticar problemas. Precisamos fazer um acompanhamento periódico ao longo de toda a infância. E como é essa avaliação, Rafael? Fala pra gente como você faz essa avaliação com a criança. É em consultório? Perfeito, Cris. É em consultório. Nós temos de 40 a 60 minutos ali, através de 6 habilidades mais a lateralidade. Começamos avaliando a motricidade fina, a motricidade global, o equilíbrio, o esquema corporal, organização espacial, organização temporal. E no final, a criança vai descobrir, juntamente com os pais, a idade motora dela, que algumas vezes não é a idade cronológica. Então nós temos casos de crianças que têm 8 anos de idade, mas com desenvolvimento motor equiparado com 4 anos de idade. E aí, foi detectado então que a criança tem uma diferença nesse desenvolvimento motor e a idade cronológica dela. Como os pais podem auxiliar os filhos nesse momento? Vamos citar, por exemplo, brinquedos e brincadeiras. Eu coloco meu filho lá na natação e não é ideal para ele. O que você faria, Rafael? Olha só, para cada atraso motor específico, nós temos uma solução de brinquedos, uma solução de jogos, de até práticas esportivas. Por exemplo, vamos trazer aqui o esporte que é uma das paixões do brasileiro, o futebol. De todos os elementos que compõem o padrão de movimento da prática do futebol, nós temos ali a motricidade global sendo a principal área dessa coordenação estimulada. Porém, o futebol não é tão eficiente quando se tratando de motricidade fina. Então, talvez a estratégia seria uma estimulação de instrumentos musicais, por exemplo, ou qualquer atividade de alta precisão com pequenos grupos musculares envolvidos. E quando a mãe detecta, por exemplo, já tem vamos se dizer, um probleminha nesse desenvolvimento e ela detecta isso lá no engatinhar. A criança começa a engatinhar mais demorado, ela não passa por essa etapa do engatinhar, porque o engatinhar nem toda criança faz essa fase, pula, muitas crianças pulam. O que você indicaria? Primeiramente, a avaliação motora, ela não substitui o acompanhamento de outro profissional especialista. É muito difícil hoje em dia uma criança ela passar despercebido. Primeiro, pelos pais. Segundo, pelos parentes, familiares e amigos que cercam essa convivência com a criança. Nós temos também os médicos, os pediatras, neuropediatras, que vão dar essa assistência. Nós temos ali a comunidade escolar, professores, diretores, coordenadores. Então tem todo um sistema que vai facilitar aí essa sensibilidade de perceber. Mas é importante que, aparentemente, crianças que são saudáveis, que brincam, que têm às vezes um raciocínio lógico adequado, às vezes ela até tem um histórico de desenvolvimento
é normal. Porém, o teste, ele ajuda de uma forma mais profunda, com solidez, a gente não fechar um diagnóstico, mas apontar alguns indicadores de que aquela área específica precisa de maior atenção. Existe um ditado antigamente que falava que criança que pula fase de desenvolvimento tem dificuldade escolar. Tem a ver, Rafael? Perfeito. O movimento, ele começa de uma maneira mais rudimentar, com pouco domínio, com pouco manejo da técnica, e esse domínio, essa técnica vai se aperfeiçoando. Então, o próprio avançar da idade, a criança ela vai absorvendo informações e codificando essas informações em padrões de movimento. É ideal que a criança acompanhe o processo de desenvolvimento, nem de forma atrasada e nem de forma muito avançada. Nós sabemos que a criança ela é uma janela de possibilidade. Nós podemos estimulá-las ou inibi-las. Então é importante que todos os envolvidos nesse processo estejam alinhados com a mesma comunicação. No meu trabalho, eu sou apenas um facilitador, onde eu aponto para os pais um caminho que eles vão ajudar a auxiliar a criança a se tornarem um adulto com a sua competência, com a sua condição de desenvolver a sua vida profissional, a sua vida em sociedade. Rafael, eu gostaria muito de te agradecer. A gente não tem muito tempo, mas eu vou te convidar para estar presente em outros programas também, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, que eu acho que é um trabalho unânime, próprio seu aqui em Cuiabá, né? Muito obrigado, Cris. Eu fico feliz de poder colaborar com esse público de Cuiabá, que é um público em especial que eu atuo de 2 a 11 anos, onde nós vamos poder construir, né? O adulto de amanhã depende da criança de hoje. E passa seu contato, caso as mães queiram entrar, né, e aprofundar mais sobre isso. É importante também que elas possam ter esse contato com profissionais que sejam capacitados. Então, eu gostaria que você passasse para a gente o seu contato, para que possa abrir também essa possibilidade das mães que estão nos assistindo entrar em contato diretamente com você. Obrigado. Bom, através do telefone 659-9239-0774, o local de atendimento é no Espaço Pio Vita, na Avenida Comandante Costa, 1300, ali próximo à região do Colégio Coração de Jesus, Banco do Brasil. Você vai estar tendo toda a estrutura para receber esse atendimento e sair dali sabendo a idade motora do seu filho. E a gente não vai sair daqui, Rafael, sem tomar um lanche, porque a nossa mesa, gente, hoje, a gente está estreando aqui o estúdio e a nossa mesa aqui para o nosso convidado foi preparada especialmente para você saber que você está com a moral aqui, hein? Abriu o programa de 2018 e ainda recebeu uma mesa preparada pela Valéria Barreto Buffet. Ela prepara, gente, mesas para casamento, jantares, cafés da manhã, aniversários, formatura e coffee break. Então, Rafael, eu vou te convidar para estar tomando um lanche com a gente e vocês não saiam daí, que no próximo bloco a gente vai falar sobre a artrite infantil. A gente já volta.